Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer esse corpinho base para bonequinhas de amigurumi, um corpinho super fácil de tecer, sem nenhum pontinho de costura, ele é tudo tecido numa peça só. É amigurumi básico aí, todos os níveis de crocheteira consegue fazer e é um padrãozinho de corpo que você pode usar aí para várias opções de boneca. Esse padrãozinho eu usei para minhas duas bonecas de Halloween e para minha terceira boneca, adaptando aí a boneca de Halloween para uma bonequinha tradicional. Então, vamos assistir a nossa aula. Lembrando que esse padrãozinho aqui também vai junto no PDF de quem adquiriu aí o PDF das bonequinhas de Halloween. E se tu quer adquirir e não adquiriu o PDF, clica aqui, ó, na descrição desse vídeo, no link da nossa bio. Acessa o nosso WhatsApp comercial e adquire teu PDF. Temos duas opções de bonecas lindas de Halloween, mas se tu é membro do canal, clicando nessa aba aqui, tu te torna membro e com a fidelidade de R$ 6,99 mensal, tu recebe todos os meses aí, todas as aulas do Feito à Mão em versão PDF, inclusive essas duas bonequinhas. Hoje, então, a gente vai aprender a fazer esse padrãozinho aqui, que é das bonequinhas de Halloween, ou que tu pode adaptar aí para qualquer outra bonequinha de amigurumi, montando aí a tua própria bonequinha do jeito que tu preferir. É um padrãozinho, como eu falei, super fácil de tecer para todos os níveis de crocheteira, e é um padrão bem legal, porque ele não tem costura. Tem as perninhas molinhas aí pra bonequinha sentar e é bem legal de tecer. Toda a ficha técnica tá aqui na descrição desse vídeo junto com a lista de material que eu utilizei para tecer esse corpinho base aqui, mas tu pode usar fio e agulha da tua preferência, tá? A receita segue sempre a mesma. Esse padrão de corpinho aqui tem uma medida de 28 centímetros e eu teci ele em aula com agulha de 2,25 milímetros e ponto V. Nas minhas bonequinhas de Halloween eu trabalhei com agulha de 2,5 ponto square e ficou na mesma medida de 28 centímetros, tá? Se tu tem aí uma agulha um pouquinho maior, uma tensão de ponto um pouquinho mais folgada que a minha, provavelmente a tua bonequinha vai ficar entre 28 e 30 centímetros, tá? Essa é a medida aproximada desse padrão. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, vamos aprender a fazer esse padrãozinho? Bora crochetar. Para fazer os bracinhos, eu já iniciei aqui fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos. Para a segunda volta, eu vou trabalhar ela toda em aumentos e vou encerrar minha segunda volta aqui com 12 pontos. Então, fazer um aumento para cada ponto. Agora, com 12 pontos, nós vamos fazer aqui 4 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, da volta número 3 até a volta de número 6, a gente vai trabalhar sobre os nossos 12 pontos. Então, vamos fazer aqui 4 voltinhas de ponto sobre ponto. Finalizada aqui, então, as minhas 4 voltas. Agora, para a volta de número 7, nós vamos trabalhar 2 diminuições. Vamos começar aqui, ó. Então, faço uma diminuição e 2 diminuições. E agora eu termino a minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto por 8 pontos. E vou encerrar a volta aqui com 10 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui em ponto sobre ponto. Finalizada a volta aqui, agora, então, a gente vai trabalhar sobre os 10 pontos, tá? E agora a gente vai trabalhar aqui da volta de número 8, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 22, em um total de 15 voltas de 10 pontos. Vão ser só voltas de ponto sobre ponto, tá? Os dois bracinhos são feitos da mesma forma. A única diferença é que pro próximo bracinho a gente vai inverter as diminuições. Em vez da gente fazer as diminuições aqui no início, a gente vai fazer no final da volta. Mas eu vou deixar para vocês aqui a receitinha do bracinho direito e esquerdo para você saber. Num braço a gente faz 2 diminuições na volta de número 7 e 8 pontos. E no outro braço a gente faz 8 pontos e 2 diminuições no final. Para que os braços fiquem, ó, os dois aqui com as diminuições viradas para o mesmo lado, tá? Mas eu deixo para vocês aqui do ladinho. E é só seguir, os bracinhos são iguais, só muda esse detalhe, tá? Então, vamos fazer aqui agora 15 voltas de ponto sobre ponto. Feito aqui, então, os dois bracinhos, ó, fiz as voltas de ponto sobre ponto. Agora, eu vou reservar aqui os meus bracinhos e a gente vai dar início, então, ao corpinho dela. Para fazer as perninhas, então, eu vou iniciar aqui pela base do pezinho, fazendo o meu anel mágico de 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E para minha segunda volta, eu vou trabalhar ela toda em aumentos. Então, eu vou fazer aqui no total 6 aumentos, um aumento para cada ponto, encerrando aqui a minha segunda volta com 12 pontos. Para a terceira volta, a nossa sequência vai ser
um ponto e um aumento. Vamos seguir aqui fazendo um ponto e um aumento por toda a nossa volta. No final da terceira volta, a gente vai ficar com 18 pontos. Para a quarta volta, a nossa sequência vai ser 2 pontos, 2 pontos e o aumento. Vamos seguir assim até o final, trabalhando 2 pontos e um aumento, e encerrando essa volta com 24 pontos. Para a quinta volta, a nossa sequência vai ser 2, 3 pontos e o aumento. E assim a gente vai seguir até o final, trabalhando 3 pontos e um aumento. No final dessa volta, a gente vai ficar com 30 pontos. Agora, com 30 pontos, as próximas 3 voltas serão de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar aqui a volta 6, 7 e 8, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, pelos nossos 30 pontos. Finalizada aqui as minhas 3 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 9, onde eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Na sequência, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas. Então, eu venho aqui e faço uma diminuição, ó, pego a alcinha da frente de um ponto, alcinha da frente do próximo ponto e faço a diminuição. 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições. E agora, eu vou terminar minha volta aqui com ponto sobre ponto, trabalhando 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. E eu encerro aqui, então, a volta número 9 com 24 pontos. Agora, para a volta de número 10, a nossa sequência vai ser 2 pontos e uma diminuição. E assim, a gente vai seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando 2 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta, a gente vai ficar com 18 pontos. Depois que eu finalizei a volta de 2 pontos e uma diminuição, agora para a volta de número 11, eu já iniciei aqui a minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Depois que eu fiz os 6 pontos baixos, eu vou fazer 3 diminuições na sequência. 1, 2, e 3 diminuições. E agora, eu vou encerrar aqui a minha volta trabalhando 6 pontos baixos. Até o final. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E eu encerro aqui a minha volta com 15 pontos no meu trabalho, tá? E meu pezinho ficou assim. Agora, com 15 pontos, eu vou subir 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, as próximas 2 voltas aqui, 12 e 13, vai ser de ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto da carreira de base, então, pelos meus 15 pontos. Agora, depois que eu fiz as 2 voltas aqui de 15 pontos, agora na próxima volta, que é a volta 14, nós vamos fazer o acabamento da nossa meinha, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, direto no primeiro ponto, pegando em flor, que é só na alcinha da frente do ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, 2 correntinhas. Novamente, só pela alcinha da frente, eu passo um ponto baixíssimo e subo 2 correntinhas, 1, 2. E assim, eu vou fazer aqui pelos meus 15 pontos. Pela alcinha da frente, eu faço um ponto baixíssimo e subo 2 correntinhas, 1, 2, tá? E assim, eu vou fazer aqui por toda a minha volta. Sempre só pela alcinha da frente, eu faço um ponto baixíssimo e separo com 2 correntinhas. Vou fazendo isso aqui até o final da minha volta, tá? É o acabamento aqui da nossa meinha. Finalizei aqui a minha volta de acabamento da meinha. Nessa altura que eu tô aqui, ó, vou cortar o fio, que a gente já para por aqui com essa cor da meinha. Agora, a gente vai pegar o fio cor de pele e a gente vai trabalhar a mesma volta que a gente trabalhou aqui. Aqui a gente trabalhou em flor,
a volta de número 14. A gente vai novamente trabalhar a mesma volta de número 14 nessas alcinhas que ficaram aqui dentro, ó. Que agora são as alcinhas de bló. Aqui a gente vai subir as perninhas, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu fio cor de pele. Vou puxar aqui, ó, uma laçadinha. Fechar essa laçada e aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo, ó. Fecho, ajusto a tensão e aqui mesmo eu já coloco o meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um ponto para cada uma dessas alcinhas em bló que ficou aqui embaixo, ó. Então, eu repito a volta 14, que eu trabalho 2 vezes, uma vez fazendo o acabamento da meinha, e agora botando um ponto baixo para cada alcinha que ficou aqui das 15, para subir nossa perninha, tá? Então, vamos fazer aqui 15 pontos baixos, um em cada alcinha que tem aqui. Finalizei a minha volta aqui de 15 pontos, agora eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro pontinho aqui, para começar a minha nova volta, tá? E agora a gente vai trabalhar aqui só voltas de ponto sobre esses 15 pontos que a gente tem aqui, tá? Então, agora eu vou trabalhar dessa próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 15, até a volta de número 28, então, no total serão 14 voltas de 15 pontos, então, vamos fazer 14 voltas de ponto sobre ponto, agora no fio cor de pele. Então, aqui, ó, finalizei as carreiras de ponto sobre ponto das perninhas e fiz 2 perninhas, tá? Agora, a gente vai arrematar os fios que ficaram aqui, pra gente unir as perninhas e subir o corpinho. Eu vou começar aqui, ó, arrematando o fio da meinha. Então, eu vou botar um fio aqui na minha agulha de tapeceiro, e é bem simples aqui o arremate, tá? Eu faço quando a perna já tá cheia, que eu tranco o fio lá dentro. Eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho que eu tenho aqui, ó, e vou passar esse fio aqui pra trás. Ajusto bem a tensão dele aqui, ó, e agora eu venho aqui, ó, pegando na alcinha de trás do pontinho aqui. E também vou trancar aqui no meio de algumas alcinhas aqui, ó, da própria meinha, ó, pra deixar o fio firme aqui. Ajusto aqui a tensão, para que não fique embolado o fio, desse jeito. Agora, eu venho aqui com esse fio e vou esconder ele trancando dentro da minha fibra aqui, ó, dentro do meu enchimento. É um acabamento bem simples, tá? Eu gosto de fazer isso quando a peça tá cheia, porque a gente tranca o fio lá dentro e ele não tem risco de desmanchar, tá? Ó, tá pronto. Vamos cortar o excesso aqui. E vamos arrematar ali em cima também, porque a gente vai arrematar o fio das 2 perninhas, tá? Que a gente agora vai trabalhar com outra cor pra fazer a calcinha. Então, a gente arremata aqui o fio das 2 pernas. Agora, eu venho aqui em cima e vou fazer aquele acabamento do falso ponto baixo aqui que a gente já tá acostumado a fazer. Esses primeiros acabamentos aqui eu faço com vocês. Depois, os próximos acabamentos é sempre os mesmos, tá? Pulo o primeiro ponto que eu tenho de base aqui, venho no segundo ponto e passo esse fio aqui pra trás. Desse jeito. Ajusto a tensão. Agora, eu venho aqui no último ponto, só pela alcinha de trás, eu passo e também pego aqui embaixo mais algumas alcinhas de ponto aqui embaixo, ó, dentro da peça, pra trancar o meu fio, tá? Eu acho que escolhi uma agulha meia grossa aqui pra fazer isso. Vou trocar minha agulha. Agora sim, com uma agulha mais fininha vai ficar mais fácil. Só pela alcinha de trás eu pego aqui e também pego aqui embaixo umas laçadas de outras alcinhas aqui pra trancar o fio, ó. Tá? Toco ele aqui pra dentro também, perdendo na minha fibra. Ajusto aqui a tensão, que a gente não quer perder esse ponto, né? A gente vai trabalhar nele só pra fazer o acabamento mesmo. E tá pronto aqui o acabamentinho no falso ponto baixo, tá? Esse aqui também eu corto os excessos. Tá? Agora, vamos emendar as perninhas e subir o corpinho, que é bem simples, tá? Então, aqui. As perninhas já estão cheias, mas aqui das 2 carreirinhas pra cima eu não pus enchimento, tá? Pra que ela tenha o movimento de sentar. Então, a gente enche bem as perninhas, mas deixa 2 carreirinhas aqui sem encher as perninhas pra gente, ó, juntar elas. E eu vou juntar elas agora com o mesmo fio que eu fiz a meinha, eu vou fazer a calcinha, tá? Então, vamos costurar e unir as perninhas agora. Aqui, ó, pra unir as perninhas, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alinhar as perninhas assim, ó, de frente pra mim. E vou dobrar elas assim no meio, porque a gente vai costurar as perninhas, tá? A gente vai fazer ela com um movimento de perninha pra sentar. Então, eu dobro bem assim, pra que as perninhas fiquem alinhadas. E eu vou começar pela perna esquerda. Com o fiozinho, então, que eu escolhi pra ser a calcinha dela, eu vou vir aqui, ó, dobro. E venho aqui no pontinho bem
o primeiro pontinho aqui, ó, da frente, tá? Do meinho ali. Puxo o meu fio só pegando na alcinha de trás desse ponto, tá, gente? Ó, só pela alcinha de trás. Eu puxo o fio e fecho a minha laçada, desse jeito. Ajusto aqui a tensão. E esse fiozinho aqui eu vou levar junto pra dar acabamento nele. Agora, nesse mesmo ponto aqui, eu pego ele inteiro aqui, ó, fazendo o ponto completo. E pego também o próximo ponto lá atrás pra gente costurar as perninhas, ó. E faço aqui o meu primeiro pontinho da volta. De novo aqui, o próximo ponto. Pego o ponto inteiro aqui e pego aqui atrás também, ó, o ponto lá de trás. Tô costurando as perninhas aqui, ó. 2, o ponto inteiro aqui e o ponto inteiro lá atrás. 3, o ponto inteiro aqui e o ponto inteiro aqui atrás. 4, 5, 6 e o último aqui por 7 pontinhos baixos, então, eu costurei a primeira perninha. Agora, eu vou dar aqui, ó, correntinhas mais folgadinhas, porque a gente vai trabalhar nelas depois, e vou fazer 4 correntinhas. Uma, não apertem muito, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir para a próxima perna aqui também, ó, pegando ela bem alinhada aqui. Bem alinhadinha aqui, ó, para que ela fique retinha. Vou pegar o ponto aqui e o ponto lá de trás também, ó. Vou costurar nessa perna aqui por 7 pontos também, igual a gente fez na outra. Então, vou ajustar aqui e vou fazer, ó. 1, ponto daqui, ponto lá de trás. 2, ponto daqui, ponto lá atrás. 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7 pontos. Costurei a segunda perna com 7 pontos, então. E o meu trabalho ficou assim, tá? Esse aqui que eu levei junto aqui, ó, depois eu vou esconder ele lá dentro da minha fibra também pra trancar, tá? Só troco ela pra dentro. E agora, a gente costurou aqui e juntou, então, as duas perninhas, fazendo 7 pontos, 4 correntinhas e 7 pontos. Essa daqui é a primeira volta do meu corpinho, tá? Então, vamos começar a contar a partir de aqui. Primeira volta do corpinho, então, eu fiquei com 18 pontos no meu trabalho, né? 7, mais 7, 14, com mais 4, 18 pontos. Agora, a gente vai fazer a segunda volta do corpinho, dando aqui uma correntinha pra não repuxar muito aqui. A gente vira o trabalho e a gente vai começar trabalhando pelas alcinhas, só pela alcinha de trás do nosso ponto aqui, ó. Pegando só a alcinha de trás do ponto, eu vou fazer os 7 pontos aqui, ó. 1, pegando só essa alcinha. 2, e aqui a gente já marca o primeiro ponto, que vai ser sempre o primeiro ponto do nosso trabalho, tá? Então, eu venho aqui com o marcador, ó, e já marco esse primeiro pontinho aqui pra gente depois saber que aqui é o início da nossa volta, tá? Então, marquei. Então, fiz 2, de novo aqui, ó, só pela alcinha de trás. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos aqui só pela alcinha de trás. Agora, a gente tem aqui as nossas correntinhas, ó. Vamos cuidar para não torcer as correntinhas, elas têm que estar retinha. A gente tem as 4 correntinhas. A gente vai botar um ponto para cada correntinha, também pegando só na alcinha da correntinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, e pego só na alcinha da correntinha. 1, 2, 3 e 4. Pegando só uma alcinha da correntinha, porque depois a gente trabalha lá na frente também, ó. 4. Agora, aqui, pegando só na alcinha de trás desses pontos aqui, eu também vou fazer os 7 pontos dessa perninha, igual a gente fez na outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui no cantinho,
7 pontinhos desta perna. Vou girar o meu trabalho, porque agora a gente vai trabalhar pela parte da frente, tá? Deixa eu só soltar o meu fio aqui. Pela parte da frente, agora ficaram as correntinhas, ficaram as alcinhas aqui, ó, que a gente sobrou, porque a gente trabalhou só na alcinha de trás. Agora a gente vai trabalhar nas alcinhas da frente aqui, ó. E eu cuido aqui, porque eu já tenho que pegar o primeiro pontinho bem aqui, ó, do cantinho, ó, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer os 7 pontos pelas alcinhas que a gente deixou aqui na frente, ó. Meio apertadinho. Esse primeiro pontinho da virada aqui, mas temos que pegar ele com o ganchinho da nossa agulha, a gente consegue. Não podemos pular nenhum ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó. 1. 2. 3. 4. 5, 6 e 7 pontos. E agora a gente tem aqui os 4 pontos das correntinhas, que a gente vai fazer também os 4 pontinhos pelas alcinhas da correntinha que ficou aqui, ó. 1, 2, 3 e o último aqui, 4. E agora, os 7 pontos da outra perninha. Para encerrar aqui a nossa volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui. 7 pontinhos e a gente encerra aqui a nossa volta, então, nossa segunda volta do corpinho trabalhando. 7 pontos pelas alcinhas de trás, 4 nas alcinhas de trás das correntinhas, 7 pontos da outra perna. 7 pontos na frente, 4 nas correntinhas na frente, 7 pontos na frente. A gente encerra aqui a nossa segunda volta com 36 pontos no total, tá? Agora, a gente vai para a próxima volta aqui, que é a volta de número 3, e nessa volta aqui, a gente vai trabalhar uma sequência de, ó, já venho direto aqui no primeiro ponto, ó. Primeiro ponto que a gente tinha marcado ali, que é o início, ó. Vamos ajustar bem aqui para não ficar frouxo esse ponto, ó. 1, 2, sempre marcando aqui o primeiro ponto, né? Pra gente não se perder. 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E agora, eu vou seguir fazendo essa sequência aqui dos 5 pontos e um aumento por toda a volta, tá? Vamos sempre aqui em 5 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 42 pontos. Finalizei a minha volta aqui, então, com 42 pontos. E agora, a gente vai para a volta de número 4. Da volta de número 4 até a volta de número 10, a gente vai trabalhar só sobre os 42 pontos. Então, serão aqui 7 voltas de ponto sobre os nossos 42 pontos. Depois que eu fiz aqui as 7 voltas, então, ó, de ponto sobre ponto, agora a gente cortou aqui o fio, ó, e rematei, porque eu já vou voltar pro fio cor de pele, e aqui não será mais o início do meu trabalho. Então, vocês cortem o fio e rematem, que agora a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, bem no meio das costas dela aqui, ó, tá? Então, a gente vai medir aqui, ó, bem o meinho. Vai pegar o nosso pontinho aqui, ó, pela laçadinha de trás, bem no meio da nossa peça aqui, ó. Pela laçadinha de trás, a gente vai... Deixa eu ver se eu tô bem no meio aqui. Pela laçadinha de trás, a gente vai puxar o fio cor de pele, que agora a gente vai começar a trabalhar com o fio cor de pele, ó. Então, aqui eu fecho a minha laçada, ó. Só pela alcinha de trás, ajusto aqui a tensão. Agora, eu venho aqui pela parte da frente e faço o meu ponto completo. Tá? Fiz o meu primeiro ponto baixo da volta. Agora, aqui, eu vou trabalhar uma sequência de 1,
2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente e faço a minha diminuição. E assim eu vou seguir aqui até o final da minha volta, trabalhando 5 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 36 pontos, tá? Então, vamos seguindo aqui em 5 pontos e uma diminuição até o final. Finalizei aqui a volta de número 11, então, trabalhando 5 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. E agora, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro pontinho que eu fiz, né? Para começar a minha nova voltinha. Então, agora eu vou trabalhar aqui as voltas 12 e 13 de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui 2 voltas de 36 pontos no nosso trabalho. Agora, para a próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 14, a gente já iniciou nossa volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4 pontos. Na sequência, eu vou fazer a minha diminuição. E assim, eu vou seguir aqui, então, até o final, trabalhando 4 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final dessa volta, a gente vai ter 30 pontos no nosso trabalho. Finalizada a nossa volta aqui, então, com 30 pontos, agora as próximas 6 voltas serão de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar agora da volta 15, que é a volta que segue, até a volta de número 20, em um total de 6 voltas de 30 pontos. Finalizadas as nossas 6 voltas aqui, agora para a volta de número 21, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3 pontos e na sequência eu vou fazer a diminuição. E assim eu vou seguir aqui até o final, trabalhando 3 pontos e uma diminuição. E no final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 24 pontos. Agora, com 24 pontos, as próximas 2 voltas aqui, 22 e 23, serão de ponto sobre ponto. Vamos subir aqui 2 voltas, então, no nosso trabalho. Depois que eu fiz aqui, então, as minhas 2 voltas de 24 pontos, nessa altura do corpinho, nós vamos colocar os bracinhos, tá? Então, nós já vamos definir aqui, ó, porque essa parte da curva do braço fica mais pra frente, assim, ó. Então, definimos braço direito e esquerdo, tá? Esse daqui vai ser o nosso braço esquerdo, esse daqui será o nosso braço direito, tá? Então, nós vamos virar a nossa peça. E aqui, pra gente emendar os bracinhos, nós vamos centralizar novamente o nosso trabalho, tá? Então, aqui tá o meu trabalho. E a gente, né, trabalha em espiral, ele vai pendendo um pouquinho. Então, a gente vai voltar pro meio da nossa peça aqui, para que os braços fiquem bem encaixadinhos aqui, não fique torto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou trabalhar 2 pontinhos extras aqui no final da última volta, pra gente centralizar o nosso trabalho. Então, eu venho aqui e faço, ó, 1 e 2 pontos e eu volto aqui ao meio do meu trabalho, tá? Então, aqui já não é mais o início do meu trabalho agora. Caminhei 2 pontinhos extras aqui, tá? Façam isso no trabalho de vocês e talvez tenha uma variação de pontos no trabalho de vocês. Vocês alinhem e vejam quantos pontos precisa, tá? Provavelmente vai dar a mesma pontuação que a minha. Agora, a gente vai iniciar aqui a nossa próxima volta, que é a volta de número 24 para unir o bracinho, tá? Então, a gente vai iniciar aqui trabalhando 4 pontos baixos. 1, 2, vamos marcar o nosso primeiro ponto, né? 2, 3, 4 pontos. Agora, a gente vai emendar o bracinho. Então, eu vou pegar aqui o bracinho direito e eu vou pegar aqui, ó, 4 pontos pela parte interna do meu bracinho aqui, ó. Então, eu venho aqui, eu vou pegar 1, 2, 3, 4 pontinhos. Venho aqui, ó, no pontinho, passo aqui, venho aqui no meu trabalho também, ó, no próximo ponto, vou passar pelo trabalho e pelo meu bracinho, ó. 1, de novo aqui no ponto do bracinho, no ponto do meu trabalho, 2, no ponto do bracinho e no ponto do meu trabalho, 3 e o último aqui, ó, ponto do bracinho e ponto do meu trabalho. Por 4 pontos, então, eu costurei aqui o meu bracinho. E 4. Tá? Agora, eu vou vir aqui só pelo corpinho, já no próximo ponto aqui, cuidando para não pular nenhum pontinho, e vou fazer 8 pontos aqui na frente, ó. 1, no corpinho agora, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8 pontos. Agora, eu vou pegar o braço esquerdo e vou fazer a mesma coisa, ó. Botar ele no sentido que é, e vou pegar 4 pontos aqui pela parte de baixo, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos deixar ele bem encaixadinho aqui na posição certinha. Então, venho aqui, primeiro ponto do bracinho, e vou aqui também, ó. Passo aqui pelo meu corpinho e pelo meu bracinho. Costurando aqui meu bracinho. Esse ponto ficou meio folgadinho. Vou voltar ele para apertar bem aqui. Deixar ele bem apertadinho. O ponto do bracinho e o ponto aqui embaixo. 1. 2. Ó, pega o ponto do bracinho e o ponto aqui embaixo. 3 e aqui ponto do bracinho e o ponto aqui embaixo. 4, tá? E agora eu vou encerrar aqui a minha volta já no próximo ponto do corpinho aqui, trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos. E a gente tem ainda 24 pontos aqui, porque a gente, na verdade, só costurou o bracinho aqui na nossa bonequinha, tá? Agora, vamos para a próxima volta. Então, na volta de número 25, a gente inicia a nossa volta aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Vamos colocar o marcador aqui no nosso primeiro ponto. 1, 2, 3, 4. E agora, a gente vai trabalhar no bracinho, tá? Então, a gente pula aqui esses 4 pontos que a gente costurou, a gente não vai mais trabalhar neles, tá? Agora, a gente vai trabalhar só no bracinho, nos 6 pontos que a gente ficou aqui do bracinho, ó. Então, vem aqui no primeiro ponto do bracinho e vou fazer os 6 pontos que ficaram aqui no bracinho, ó. Puxo bem ali pra não ficar buraquinho, ó, e faço, ó, 1, 2, tô pegando só o ponto do bracinho, ó. 3, 4, 5 e o último aqui, ó, 6 pontos no bracinho, tá? Agora, eu volto aqui pro corpinho, ó. Então, eu venho aqui direto no primeiro ponto do corpinho e aí vou fazer os 8 pontos aqui da frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, a gente vai trabalhar os 6 pontos desse bracinho. Novamente, a gente ignora os 4 pontos que a gente costurou aqui, porque a gente não trabalha mais nele, tá? Agora, a gente trabalha aqui, ó, nos pontos do bracinho, os 6 pontos que ficaram aqui no bracinho, ó. Então, vem direto no primeiro ponto do bracinho, puxo bem aqui para não ficar buraquinho, né? Nesse primeiro ponto e faço, ó. 1, só os pontos do bracinho. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos do bracinho. E agora, eu volto aqui pro corpinho, pros 4 últimos pontos aqui do meu corpinho, ó. Então, eu venho aqui direto no ponto aqui, puxo bem esse primeiro aqui pra não ficar buraquinho e faço, ó, 1, 2, 3 e 4. E encerramos aqui a nossa volta. E agora, a gente ficou aqui no nosso trabalho com 28 pontos, tá? E o nosso trabalho ficou assim, ó, os bracinhos, então, já estão emendados, ó, tá? Eu já tenho enchimento aqui até mais ou menos a metade do meu bracinho, e depois eu termino de encher aqui junto com os ombrinhos, tá? Então, assim, tá pronta a emenda do nosso bracinho. Agora, a gente vai para a próxima volta aqui, que é a volta de número 26. Para a volta de número 26, a gente vai trabalhar uma sequência de 2 pontos. Então, vem aqui fazer, ó, 1, 2 pontos e uma diminuição. Alcinha da frente e faço a diminuição. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, trabalhando 2 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 21 pontos no meu trabalho. E aqui na altura que eu fiz aqui do meu trabalho, então,
eu já coloquei enchimento até mais ou menos aqui assim do meu corpinho, ó, quase na axila dela. Depois a gente termina de encher, porque o pescoço dela não é tão fino, então a gente consegue encher depois. Mas dessa primeira base do corpinho aqui, ó, a gente já deixa toda cheinha, tá? Então agora a gente vai pra volta de número 27, né? E na volta de número 27, a gente vai fazer a nossa última volta em diminuições. Então aqui a minha volta vai ser, minha sequência vai ser um ponto e uma diminuição. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, trabalhando um ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 14 pontos no nosso trabalho. Agora, com 14 pontos aqui no meu trabalho, eu vou fazer as voltas do pescoço. Então, as voltas 28, 29 e 30 serão de ponto sobre ponto. Feita aqui as 3 voltas do meu pescocinho, então, eu já finalizei, então, toda a base do meu corpinho aqui, ó. Tá pronto o nosso corpinho. Agora, a gente vai começar uma contagem nova, que é a contagem da cabeça, tá? Então, ó, coloquem o enchimento. Eu vou deixar para encher a parte dos ombros e do pescocinho, depois que eu já tiver andado um pouquinho aqui da minha cabeça e também colocado a sustentação do pescoço, tá? Para ficar mais fácil aqui da gente tecer agora. Então, agora eu vou para a primeira volta da cabeça. Na primeira volta da cabeça, eu vou fazer ela toda em aumentos, tá? A gente tem 14 pontos aqui na base do nosso pescocinho, e a gente vai fazer 14 aumentos, fechando um total aqui de 28 pontos na primeira volta da cabeça, tá? Então, para cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento por toda a minha volta, tá? Vamos seguir, então, assim. Agora, para a segunda volta da cabeça aqui, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto e um aumento até o final. Vou seguir aqui trabalhando um ponto e um aumento até o final da minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, vamos em um ponto e um aumento até o fim. Para a terceira volta da cabeça, eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e na sequência eu vou fazer um aumento. Vou seguir fazendo 6 pontos e um aumento até o final e no final dessa volta a gente vai ficar com 48 pontos no nosso trabalho. Então, vamos em 6 pontos e um aumento até o fim. Para a volta de número 3, eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos e na sequência eu vou fazer o aumento. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de 11 pontos e um aumento até o final e no final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 52 pontos no nosso trabalho. Vamos seguir, então, em 11 pontos e um aumento. Finalizei aqui minha volta, então, de 11 pontos e um aumento. Nessa altura que eu tô aqui, eu vou começar a fazer as carreiras retas da cabeça e já vou colocar aqui a sustentação pro meu pescoço e depois já vou terminar de encher aqui os ombros e o pescocinho todo da minha boneca, tá? Pra sustentação do pescocinho dela, eu vou usar aqui um lapisinho, esse aqui é um lápis de colorir. Corto a ponta fora para não ter risco de perfurar a peça. Então, que ele fique reto dos dois lados e aqui eu tenho exatamente 8 centímetros da minha sustentação. Se vocês optarem por outra sustentação, não tem problema, pode ser a sustentação da preferência de vocês, só que ela tem que ter 8 centímetros, tá? E não pode ter ponta para não perfurar a peça, tá? Esses lapisinhos que vêm em caixinhas de cor pequenininhos, assim, são bem legais e bem ideais para esse tamanho de boneca, ó. E a sustentação é bem rígida. Então, eu coloco aqui a sustentação, que tem que vir mais ou menos aqui do meio da minha barriguinha, até mais ou menos a metade da cabeça, tá? E depois eu vou terminar de encher aqui os ombros e o pescocinho. Agora, a gente vai subir aqui na cabeça só voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui no total 15 voltas de ponto sobre ponto. Eu vou dar volta aqui de número 4, que é essa volta que segue, até a volta de número... Deixa eu só confirmar se é essa volta mesmo aqui. Desculpe. Eu vou aqui, então, da volta de número 5, perdão, que é essa volta que segue, a volta de número 5, até a volta de número 19, em um total de 15 voltas de 52 pontos, tá? Então, vamos só subir voltas aqui de ponto sobre ponto, colocar nossa sustentação e terminar de encher ombros e pescoço e aqui a parte da frente do pescocinho dela, tá? Feita aqui as nossas 15 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente vai começar a fechar a cabeça dela, tá? Então, aqui na volta de número 20, né, a primeira volta de diminuições, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos e a diminuição, tá? E vou seguir assim até o final, trabalhando 11 pontos e uma diminuição, e no final dessa volta a gente vai ficar
com 42 pontos no nosso trabalho. Finalizada a minha volta aqui, fazer uma correção rápida. Eu disse que a gente ia ficar com 42 pontos. Não, perdão. A gente fica com 48 pontos aqui depois da volta de 11 pontos e uma diminuição. Na volta de número 21, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e a diminuição. E vamos seguir assim até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 42 pontos no nosso trabalho. Agora sim, a gente fica com 42 pontos no final da volta de 6 pontos e uma diminuição. Para a volta de número 22, a minha sequência vai ser 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e a diminuição. E assim eu vou seguir até o final, trabalhando 5 pontos e uma diminuição. No final dessa volta, a gente vai ficar com 36 pontos. Nessa altura que a gente tá aqui do fechamento da cabecinha, a gente vai parar para colocar os olhinhos de trava, tá? Na minha vampirinha, eu vou usar os olhinhos de trava preto, número 11. E na minha zumbi, eu vou usar botõezinhos. Não vou usar olho de trava, mas quem for optar pelo olho de trava, é a mesma posição, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, da primeira carreira que eu tenho toda em aumentos aqui na cabecinha dela, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a carreira 11 e 12 é onde eu vou colocar os meus olhinhos e eu vou contar de distância entre um olhinho e o outro 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos de distância um do outro, tá? Essa é a posição para quem for usar os olhos de trava, que nem eu usei na minha vampirinha, ou na bonequinha normal que vocês estão fazendo aí. E pra zumbi, eu vou usar botões. Daí nela eu não botei os olhos quando eu fiz a base do corpinho, tá? Deixei porque o botão eu costuro depois, tá bom? Então, vamos aqui só colocar, então. Agora eu vou botar aqui minha trava, fechar e dar sequência no nosso trabalho. Travado aqui, então, os olhos já colocados no lugar. Agora a gente vai continuar fechando a cabecinha dela. Na próxima volta que segue aqui, a gente vai trabalhar a sequência de 4 pontos e uma diminuição até o final e encerrar essa volta com 30 pontos, tá? Então, agora vamos em 4 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. Para a próxima sequência, a gente vai trabalhar 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e a diminuição. E vamos seguir assim até o final, trabalhando 3 pontos e uma diminuição. E encerrando essa volta com 24 pontos. Nessa altura que a gente tá aqui da peça, a gente vai começar a colocar enchimento na cabeça da nossa boneca, quase toda ela, já vou deixar enchida aqui, pra não ficar difícil da gente encher depois, tá? Então, eu já coloco bastante enchimento aqui, quase toda a cabeça, tá? E na próxima volta, a gente vai trabalhar a sequência de 2 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta, e vai encerrar essa volta aqui com 18 pontos, tá? Então, agora vamos em 2 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. Na nossa próxima volta em diminuições aqui, a nossa sequência vai ser 1 ponto e uma diminuição por toda a nossa volta. E no final dessa volta, a gente vai ter 12 pontos no nosso trabalho, tá? Então, essa volta a gente vai trabalhar 1 ponto e uma diminuição por toda a volta. Agora, a gente vai para nossa última volta em diminuições e eu já coloquei todo o enchimento aqui na minha cabeça. Já tá toda cheinha a cabecinha dela. E agora eu vou fazer aqui 6 diminuições seguidas, tá? A gente tem 12 pontos, essa volta será toda em diminuições. E no final dessa volta, a gente vai ficar com 6 pontos já para encerrar aqui a base do nosso corpinho. Feita aqui, então, ó, a nossa última volta em diminuições, eu cortei o meu fio e vou voltar o último ponto aqui, porque a gente já vai encerrar no falso anel mágico, tá? Minha cabeça também já tá toda cheia, então, vamos fazer aqui o encerramento da nossa peça. Introduzo o fio aqui na minha agulha de tapeceiro pra gente fechar. Pra fechar aqui, é aquela sequência bem tradicional de fechamento aqui. Eu venho só pela alcinha de fora do ponto aqui, ó, e passo pelos 6 pontos só pela alcinha de fora, fechando aqui o meu anel mágico, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Agora eu vou encerrar aqui, puxando bem, ó, aperto bem esse anel. E venho aqui, ó, pego mais uma alcinha aqui pra dar um nozinho pra gente trancar esse fio. Tá? Aqui. Assim. E agora eu vou esconder esse fio aqui pra dentro do meu trabalho. Tá? Fazendo aqui o nosso encerramento.
Ajusto aqui. Pra não ficar carocinho na hora da gente costurar depois o cabelinho. E tá pronto aqui o nosso encerramento. Corto os excessos. E tá pronto aqui o nosso corpinho base, então, da nossa bonequinha, ó. Corpinho base finalizado pro padrãozinho das nossas bonecas de Halloween ou pro padrão aí de boneca que tu preferir. Um corpinho aí super fácil de fazer, então, né, como vocês viram. E agora, então, é só nós montar nossas duas opções de bonequinha, nossas 3 opções de bonequinha, na verdade, com o mesmo padrãozinho. Vocês viram aí que é um padrão facinho de fazer, não tem nenhum pontinho de costura e é super legal de tecer, né? Então, na próxima aula, então, a gente começa a executar as nossas bonequinhas, agora que nosso padrãozinho tá pronto. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, se tu não te inscreveu ainda, já te inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Até a nossa próxima aula.